boa tarde. Foi apresentado, né? Thiago Pinho, estou fazendo doutorado aqui com o professor Carlos Antônio Brandão. E eu vou apresentar um pouco já das minhas reflexões a partir do projeto e de alguns outros textos que eu já fui fazendo ao longo desde que eu entrei no doutorado. E tem um texto também que circulou nos e-mails, que então vou mesclando um pouco dos meus objetivos que estão postos lá no projeto com o que eu já consegui avançar, né? Bom, então eu chamei aqui do capital financeiro imobiliário, reestruturação regulatória e os títulos financeiros de base imobiliária no Brasil. Parto da hipótese de que é possível afirmar a presença do capital, dessa fração do capital financeiro imobiliário, seja pela criação e evolução desses títulos financeiros, seja pela entrada do capital financeiro nacional e internacional nas grandes empresas do setor. E que, nesse contexto, esses títulos, em específico, vêm se confirmando como um importante mecanismo de valorização desta fração do capital e em novos mecanismos de apropriação do fundo público, além de intensificar a segregação e fragmentação do espaço urbano. Então, os objetivos da pesquisa, os objetivos específicos, eu coloquei como primeiro, justamente avaliar essa dinâmica e evolução do crescimento, dos níveis de investimento, as emissões, essas variáveis mais gerais desse mercado, desses títulos, né? Então, eu elenquei as cotas dos fundos de investimento imobiliário, as letras de crédito imobiliário, o certificado de recebível imobiliário e, mais recentemente, agora, as letras imobiliárias garantidas. Então, seria, para esses todos, só uma análise mais geral das grandes variáveis para, enfim, mapear o movimento desses mercados. Posteriormente, fazer um estudo um pouco mais aprofundado só nos certificados imobiliários, né? Então, para entender melhor quem são os agentes, né, que estão que fazem parte desse circuito e buscando evidenciar aí sempre a participação do fundo público nesse mercado, que é uma questão que vem sendo apontada pelas pesquisas, pela bibliografia que tem sido produzida, como de grande relevância. Bom, o terceiro objetivo seria, a partir disso, então, identificar uma amostra desses certificados que tem os imóveis que lastreiam esses títulos localizados no Rio de Janeiro, né? E fazer, então, esse levantamento, esse mapeamento e uma análise, então, para justamente comprovar ou não a hipótese de maior fragmentação, que eles contribuiriam para essa fragmentação do espaço urbano, no caso aqui da cidade do Rio de Janeiro. E, por fim, um outro objetivo que seria avaliar a estrutura acionária das grandes empresas, a evolução dessa estrutura acionária dessas empresas ao longo dos últimos anos, as empresas que têm capital aberto. Eu vou fazer outros apontamentos mais para frente, mostrar como é mais ou menos que eu estou querendo fazer cada um desses pontos. Coloquei aqui um percurso teórico-metodológico, né, que eu tenho caminhado. Não tem exatamente uma relação de hierarquia e tal, mas foi mais ou menos o meu plano de estudos, uma coisa assim. Então, eu parto das leis gerais, né, de acumulação capitalista, essas leis tendenciais aí do Marx, principalmente do movimento de valorização do capital portador de juros e da criação de capital fictício nesse movimento. Parto disso para discutir justamente a financiarização, que a gente já debateu aqui tantas vezes, e eu estou usando financiarização próximo a esse conceito de regime de acumulação. E, bom, um regime de acumulação, né, financiarizado pressupõe a dominância financeira e é fundamental, então, a gente entender o que é o capital financeiro, e por isso eu fui buscar no Rio, seguindo mais ou menos a trilha que o Everaldo deu aqui de manhã, para entender justamente essa relação entre o capital bancário e industrial. Ele estava falando ainda lá no início dos 1900, né? Então, enfim, fazer uma leitura ampla, atualizada, mais pegar o sentido do que ele está dizendo, mas ele já aponta para essa dominância do capital bancário sobre o industrial, a partir da participação do capital bancário em
muitas das empresas, enfim, várias empresas ao mesmo tempo, e que eles conseguem, com isso, o controle. Bom, então, aí, a partir daí, eu vou discutir então, uma fração desse capital, que seria o capital financeiro imobiliário, e aí eu aponto as inovações financeiras que a gente também vem discutindo ao longo desses dias, que a criação delas muda um pouco a lógica, e aí eu estou trabalhando com a hipótese de que existe essa fração, que é possível identificar ela, e ela se constitui justamente pela imbricação entre esses dois capitais, né, o financeiro e o imobiliário, cujo amálgama são justamente as inovações, e por isso eu vou estudar os títulos, que são as inovações do caso brasileiro, que está aqui mais para frente. Bom, e aí, enfim, estudando o mercado imobiliário, vou estudar essas rodadas de re-regulação, enfim, principalmente a partir dos anos 90 em diante, com a criação do SFI, dos títulos todos que eu já citei, outros instrumentos como a alienação fiduciária, que são apontados como primordiais para esse, enfim, surgimento dessa fração do capital que eu estou chamando de capital financeiro imobiliário. Vou estudar essa fração a partir dos títulos e das grandes empresas, como eu já falei, e aí buscando também compreender o que muitos autores vêm chamando, que é essa coisa de a financiarização realmente existente, né, assim, justamente de não só pegar a teoria de fora e adaptar a nossa realidade à teoria, né, ao contrário, ver se, ao final, voltar, enfim, chegar numa financiarização truncada, periférica, dependente, ver se isso e se esse é o ponto, né, assim, acho que até, na verdade, para mim, o mais importante aqui é ver como é que esse processo todo propicia a captura do fundo público, né, seja financiarizado ou não, o que está em jogo aqui é o fundo público e a sua apropriação privada. Enfim, então, chegando ao final, a ideia é que isso tudo, né, se realimente e veja, de fato, se essa teoria tem um potencial explicativo para a nossa realidade, né? É esse que é o objetivo. Bom, então, dentro dos títulos, essa análise mais geral, eu trouxe aqui uma variável só para exemplificar o crescimento, né, desses títulos dos últimos anos. Tem aí o certificado de recebíveis imobiliários, a letra de câmbio, a letra garantida só aparece no último ano, né, que ela foi regulada há muitíssimo pouco tempo, e também as letras hipotecárias, que são títulos justamente que não seguem toda essa lógica, não tem, enfim, são menos afeitos a isso, né, são justamente mais antigos também, menos propícios a essa racionalidade financeira, vamos chamar assim. Então, você vê que ele fica apenas residual, né, o amarelinho ali, a letra hipotecária, enquanto os outros vão subindo, o que mostra isso. E enfim, a LCI tem um volume muito maior, porque ela é operada pelos bancos, enquanto o CRI são para securitizadores. Então, os grandes bancos têm, enfim, mais potencial e conseguem emitir um volume muito maior desses títulos. O volume negociado aqui só do CRI, só para a gente ver também essa evolução, ainda tem que fazer outras análises. Aqui o volume de emissões, e aí eu já começo a entrar no meu segundo objetivo, que é justamente identificar a participação do fundo público, né? Então, a gente vê que o volume de emissões ano a ano e também a participação dos recursos do FGTS destinado à aquisição desse título. Então, você vê que é um volume muito grande. Em 2016 chega a quase 10 bilhões, é meio errático, né, mas vai crescendo e tal. Enfim, aí tem que entender um pouco melhor a lógica dessas emissões. Tem tanto fatores macroeconômicos, né, da própria o crescimento econômico brasileiro, o crédito ao setor e tudo mais que a gente está sempre tratando, mas tem fatores internos também ao mercado de títulos, foi falado também mais cedo. Por exemplo, ali de 2011, 2010 até 2015, esse crescimento também tem muito a ver com a própria legislação que permitia que esses títulos fossem usados para atender os critérios de exigibilidade do sistema financeiro habitacional. Então, as empresas faziam aquisições desses títulos e captavam crédito subsidiado no SFH e compravam títulos de CRI, isso era permitido, então teve uma emissão muito grande. Bom, então, o segundo objetivo, que era estudar já os agentes, a gente já viu que a Caixa, o FGTS, é um agente importante aí, né, primeiro passo.
Aqui é só um esqueminha básico de como funciona o título, né? Isso já foi falado também várias vezes, que a securitização é basicamente transformar uma dívida em um novo título, né? E aí, então, você tem ali uma relação comercial entre o devedor e o credor. Esse credor vai ceder os direitos da dívida a uma securitizadora, mediante o pagamento, adiantamento dessa dívida, que vai a securitizadora, então, colocar o CRI no mercado, junto aos investidores, e tem uma série de outros agentes que eu ainda preciso investigar melhor, que compõem esse circuito, né? Então, tem desde do service, lá que vai, enfim, fazer a cobrança melhor, né? Participa disso ali para ficar mais eficiente, até o distribuidor, que eu já fiz um pequeno levantamento aqui para ver quem são. Então, a gente tem que identificar cada um desses aí para entender quem é que está por trás desse mercado, né? Bom, então, as securitizadoras. As duas maiores são a Brazilian Securities e Cibrasec, né, tanto no número de emissões como no valor ofertado. É um mercado extremamente concentrado, né? Então, 5 companhias controlam aí quase 75%, né? Alguma coisa assim. E a participação dos grandes bancos e bancos públicos também é muito importante. Eu trouxe das duas, enfim, elas têm uma composição bem diferente, né? As duas primeiras maiores das outras. E essas duas maiores são justamente as que têm capital do fundo público, né, dos bancos públicos envolvidos. Então, a Brazilian Securities é do Banco Pan, que, por sua vez, pertence aí ao Pactual e a Caixa Participações, que é da Caixa, que é 100% público, né. A Cibrasec tem ali os grandes bancos, Itaú, Santander, e também a Caixa está ali participando, o Banco do Brasil, enfim, e outros. Então, essa é uma questão, né, sempre esbarra com essa questão do fundo público aí por qualquer lugar que a gente vai discutir a financiarização, né. O originador, né, que é aquele que cede os títulos, a dívida para a securitizadora emitir o CRI, eu ainda tenho que trabalhar melhor essa base, porque as outras empresas ali trabalham muito com SPE, então não identifiquei todas, tem que identificar o controlador das SPEs para comparar com a Caixa ali, né? Mas, de toda maneira, é uma ordem de grandeza, enfim, que não tem comparação ali a Caixa Econômica com os outros agentes. Fui olhar também o coordenador líder, e aí, novamente, grandes bancos e a Caixa Econômica. O papel desse coordenador, acho que é mais de um veículo, né, de levar ao mercado, não sei exatamente qual o ganho dele aqui, acho que, enfim, tem que pesquisar melhor ainda esse papel dele, mas só para mostrar que está cercado de todos os lados aí pelos grandes bancos e os bancos públicos, uma operação que é exatamente descrita pela desintermediação bancária, né? Então, assim, os CRIs são apontados como um veículo enfim, dessa lógica da financiarização, por ser a desintermediação bancária, as empresas passarem a ter outros canais de financiamento que não os grandes bancos, e a gente vê que sim, mas nem tanto, né? Bom, o tipo de oferta, quer dizer que as ofertas com esforços restritos são as que são destinadas aos investidores qualificados e profissionais, que são justamente os grandes investidores, né? Então, a gente vê que pessoa física, ali num outro gráfico, é um percentual muito pequeno, então, essa pulverização de chegar no consumidor, investidor final, pessoa física, ainda é um passo que eles não conseguiram. Bom, meu terceiro objetivo, né, na tese seria mapear os imóveis que servem de laço a esses títulos, e pedindo perdão aos geógrafos, né, eu fiz não posso chamar de mapa, é uma figura, né, mas que para aqui, para o seminário, eu tentei levantar os que são classificados para o segmento infraestrutura, né? E, segundo as dados da Ambima, que é a Associação Nacional de Capitais, são apenas 22, eu consegui levantar, acho que 12, 10, uma coisa assim. E é muito mais para ilustrar como vai ser a minha análise, né? Assim, não daqui é difícil tirar alguma conclusão, não tem muito grandes conclusões para tirar, mas para ilustrar qual é o tipo, vou fazer uma outra escala, né, para interurbano, né, para cidade, mas é só para exemplificar a ferramenta que eu vou utilizar. Outra coisa interessante para observar aqui é que, e aí comparar com os de residencial e outros segmentos,
é que muitos dos casos são fluxos gerados, que são securitizados, entre subsidiárias de uma mesma empresa, né? Então, o mesmo grande grupo econômico gera essa relação comercial entre as empresas do mesmo grupo e securitizam isso. Então, a gente tem que... Esse é um dos grandes desafios, né? Porque é difícil ter acesso a isso, a essa estratégia de por que fazer isso, né? Só pela leitura dos documentos, tem que ser entrevista e tudo mais, mas é um fato que a gente tem que ficar atento. Bom, por fim, o último objetivo, que é mapear a evolução desse capital social das grandes empresas. Uma questão importante, assim, porque apontada aqui, principalmente ali depois no segundo governo Lula, aumenta muito o volume de crédito destinado ao setor, as empresas passam a abrir capital na Bolsa e mudam as estratégias, o capital financeiro começa a mudar as estratégias. O Daniel falou isso aqui algumas vezes, né? Eles passam não só a estar presentes na composição das grandes empresas, mas a influenciar as estratégias dessas empresas. E o que eu tentei identificar aqui isso é só um exemplo das incorporadoras, não estão nem todas aqui, são 22 capital aberto, não estão todas aí, só aquelas em verde são um mesmo capital em mais de uma empresa, e em amarelinho ali, alaranjado, são alguns fundos de investimento que eu consegui mapear, assim. Só é importante para dizer que mais ou menos aquela estratégia do que o Hilfer estava falando lá dos bancos dominar o capital industrial, acho que a gente consegue ver um pouco aqui nisso. A Mariana Fix trata muito bem a tese dela disso. Mas o mais relevante aqui é entender aqui a diferença desse período que a gente está vivendo de crise para o momento lá do segundo governo Lula, né? Ver se mudaram a estratégia, qual foi o movimento desses capitais ao longo desse tempo. Eu botei até aqui como reflexão final dos grandes grupos econômicos, era isso, entender o movimento dos fundos de investimento e grandes bancos no momento de crise, né? Fazer essa comparação com aquele momento lá dos anos 2000 com agora. Ver que se eles saíram das empresas mesmo, porque se realizaram ganhos, se saíram, se ainda estão presentes, ou se continuam a influenciar as estratégias ali. Sobre os fundos, uma questão que a gente tem debatido aqui, eu até inseri isso agora, se a participação do fundo público nesses mercados, enfim, significa dizer que não há financiarização, porque, enfim, me parece, na verdade, que é muito mais uma captura desse fundo público, ou por essa lógica, né, assim, o fundo passa a operar pela lógica financeira, mais próxima dessa racionalidade, mas aí tem que ver os limites disso, porque não significa exatamente, por exemplo, o CRI, uma parte muito pequena dele é comercializado no mercado secundário, né? No mercado que o mercado dá o preço, que tem certa liquidez e tudo mais. Então, a gente tem que pensar isso melhor, mas, enfim, é uma questão aí que está se batendo sempre, né? Eu já falei da desintermediação bancária, que é o acesso a esses novos canais de crédito. Não significa uma perda da importância dos grandes bancos. Alguns desses títulos, como eu falei, me parece mais também um simulacro, alguma coisa de evasão fiscal, algum planejamento tributário, alguma coisa nesse sentido, para não dizer outras, mais ilícitas, que a gente tem que ter provas para afirmar, mas são movimentos que a gente tem que entender, entre as subsidiárias, enfim, entender o que se passa quando eles fazem esse tipo de operação. Bom, já disse também de entender melhor se há esse mercado secundário mesmo genuíno, né, que tem uma certa liquidez e que capta, de fato, o crédito no mercado de capitais. E também eu fiquei pensando sobre como dimensionar esse mercado, né? Então, estamos comparando com o quê? Com os títulos do agronegócio, que surgiram também, com os países centrais. Não faz sentido também comparar com os Estados Unidos, mas faz sentido comparar com o agronegócio? Que também, não sei, enfim. Então, pensando porque sempre se diz que são são mercados pequenos e pouco profundos, mas a referência é meio complicada, né? E, nesse sentido, entender quais são as influências desses mercados na macroeconomia do país, que, enfim, a bibliografia sempre cita o surgimento desses títulos como um causador endógeno de instabilidade na macroeconomia,
me parece, até onde eu consegui ver, que esses títulos no Brasil estão muito mais dependentes da dinâmica macroeconômica do que para causar alguma grande crise, ou, enfim, pelo menos por enquanto, né? Não sei a ver o que vai acontecer. Né? É isso, gente. Muito obrigado.